Olha, hoje a gente vai entrar no universo que, vamos combinar, fascina e assusta ao mesmo tempo, o chamado esoterismo sinistro. Vamos à Árvore da Morte como um mapa para navegar pelas suas cosmologias, pelas suas raízes na história e também pelas suas manifestações no mundo de hoje. Sabe, quando se fala em caminho da mão esquerda, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Provavelmente algo a ver com adoração ao mal, né? Aquela coisa que a cultura pop adora mostrar. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que existe uma filosofia bem complexa por trás dessa fachada meio sombria? É exatamente isso que a gente vai investigar. O nosso roteiro para hoje vai ser o seguinte. A gente começa com um mapa da noite, para entender a cosmologia. Depois, vamos buscar as raízes históricas em Ecos do Grimório. Na sequência, analisamos a prática atual com a vontade do feiticeiro moderno e os caminhos do sincretismo. E, por fim, a gente chega ao grande propósito de tudo isso, o objetivo, tornar-se Deus. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é nesse mapa cosmológico que serve de base para muito desse pensamento, a Qliphoth, que o pessoal também conhece como a Árvore da Morte. Ok, antes de mais nada, para todo mundo ficar na mesma página, a gente precisa definir o termo central. Caminho da mão esquerda não é só uma expressão jogada ao vento, não. É uma corrente filosófica, sabe? Com três pilares bem claros. Primeiro, um individualismo radical, levado ao extremo mesmo. Segundo, o antinomianismo, que é basicamente a quebra consciente de tabus sociais e religiosos para buscar uma libertação. E o objetivo final? A autodificação. A meta aqui é a pessoa se tornar sua própria divindade. E aí que entra a estrutura por trás disso tudo. A tal da Árvore da Morte não é só um símbolo do caos. Pensa nela como um espelho, a sombra da famosa Árvore da Vida da Cabala. Ela funciona como um sistema de iniciação, um caminho de autoconhecimento que exige um confronto direto com o submundo pessoal. Os medos, os desejos reprimidos, tudo aquilo que a consciência joga para debaixo do tapete. E essa jornada, olha, ela tem método. Começa com a entrada no lado noturno, por meio de rituais. Depois segue para um confronto astral com o inconsciente. Na etapa de iluminação, o praticante busca se unir ao seu daimon pessoal, uma espécie de gênio ou espírito superior que representa a verdadeira vontade, para compreender a própria divindade. O passo seguinte é a quebra de ilusões, quando o chamado olho de Lúcifer se abre para uma nova percepção da realidade. E a ascensão final leva ao vazio, a fonte de toda a criação. Beleza, agora que a gente entendeu a cosmologia, vamos puxar um fio lá da história e conectar essa ideia toda com as raízes da demonologia europeia. Então, olha só, entre os séculos XV e XVIII, a Europa estava no auge da caça às bruxas. Essa época foi marcada por uma crença muito forte em forças demoníacas agindo no mundo. E o interessante é que o conceito de bruxaria foi se construindo aos poucos, sabe? Começou com a ideia de maleficium, que é o ato de causar dano por magia, e evoluiu para o diabolismo, a adoração ao diabo, muitas vezes refletindo um conflito cultural entre a visão de mundo da elite e as crenças populares. Essa citação, o historiador Brian P. Levack, resume bem a mentalidade da época. O diabo não era uma metáfora, mas um agente ativo, um grande enganador que oferecia pactos e corrompia almas. Essa percepção alimentou uma demonologia que precisava ser, de alguma forma, organizada e compreendida. E aqui está o pulo do gato. A demonologia daquela época, com seus grimórios como Le Megeton, que era basicamente um catálogo de demônios, foi uma tentativa de estruturar o desconhecido. É um paralelo fascinante, né? De um lado, o medo e a perseguição, onde a tortura muitas vezes era usada para confirmar as suspeitas dos inquisidores. Do outro, um sistema esotérico que usa essas mesmas forças como um mapa para iniciação. Bom, mas e hoje? Como é que esses conceitos se manifestam nas mãos do feiticeiro moderno? Essa frase do E.A. Coaching, uma figura conhecida no ocultismo contemporâneo, é para chocar mesmo. Ela encapsula a filosofia antinomiana e vai além. Dentro dessa visão, a destruição, a ira, não é só um ato de aniquilação. É vista como uma força primária de criação, uma dissolução necessária para que algo novo possa surgir, um elemento essencial na grande obra do praticante. E aí a gente vê como essa filosofia se traduz na prática. Em rituais de magia destrutiva, a intenção é tudo. Emoções como raiva e ódio são o combustível. Elementos simbólicos como velas pretas focam a energia no abismo. O ritual se encerra com um comando absoluto, uma declaração de vontade que, para o praticante, sela o resultado. A frase final é categórica. Você não vai tentar, você vai matar. Mas olha, esse caminho não é uma estrada de mão única. Longe disso.
Uma das características mais marcantes do esoterismo moderno é o sincretismo, a fusão de tradições que, à primeira vista, não teriam nada a ver. Dá uma olhada nesse exemplo, é perfeito. De um lado, o caminho cabalístico da Qliphoth. Do outro, o voodoo gnóstico de autores como Michael Berchow, que explora os mistérios necromânticos do mistério do zombismo. As origens são distintas, mas o conceito central é o mesmo. Uma descida a um submundo simbólico para adquirir poder e conhecimento através do trabalho com os mortos. E essa fusão vai para outro nível em trabalhos como o de Kenneth Grant. Ele combinou a Cabala com o universo de ficção de H.P. Lovecraft e a Telema de Aleister Crowley. A lógica é que diferentes mitologias, sejam demônios medievais, deuses egípcios ou entidades cósmicas da ficção, podem servir como portais para acessar as mesmas verdades esotéricas profundas. Ok, a gente já explorou a cosmologia, a história, as práticas, então chegamos na pergunta fundamental. Afinal, qual é o objetivo final de toda essa jornada? E essa outra citação do Coetin é muito reveladora. A jornada pela árvore da morte não é para servir a entidades, mas para superá-las. O praticante evolui de um invocador para alguém que percebe que o próprio poder é superior ao das forças que convoca. A conclusão é que a própria pessoa é a força divina, o senhor sombrio da sua própria realidade. Resumindo, o destino final é a autodeificação. O propósito é transcender todas as limitações, sejam elas da carne, da sociedade ou da religião, e se tornar, nas palavras da própria tradição, um Deus e uma lei para si mesmo. É a busca pela autonomia absoluta. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão para fechar. Se o lado sombrio é apresentado aqui como um mapa para a autotransformação, onde exatamente fica a fronteira entre a iluminação e a autodestruição? Essa é uma pergunta que permanece no cerne deste caminho, tão complexo quanto controverso.